E eu quero falar com você hoje, então, sobre os desigrejados. Quem são eles? Você já parou para pensar? Quem são os desigrejados? Então, hoje nós vamos fazer a parte 1 dessa palavra. Amém, querido? Você que quer receber uma bênção especial, você precisa acessar o chat aí e interagir conosco, para nós sabermos o teu nome, para nós orarmos por você. Se você tem algum tema de ministração, você possa colocar aí nos comentários. Faz um comentário, pastor, podia pregar sobre tal coisa, eu queria aprender sobre tal coisa. Coloca aí nos comentários. Não se esqueça de inscrever no canal e de dar o seu like, tá? Amém? Vamos para a palavra do Senhor? Você está feliz com Jesus? Eu estou feliz com Jesus. Talvez nós não estejamos 100% satisfeitos com a vida que temos hoje. Mas nunca podemos estar descontentes com o que Jesus tem feito por nós. Sempre gratos. Amém? Olha só. Então, olha só. A palavra de Deus lá em 2 Tessalonicenses 2, versículo 3, diz assim: ninguém, está falando ninguém, quer dizer, nenhuma pessoa, de maneira alguma, vos engane. Olha o que Paulo está dizendo. Ninguém, de maneira alguma, vos engane. Por quê? Porque alguém pode te enganar. Por que Paulo está falando isso? Porque pode acontecer de você ser enganado. E o que ele fala? Porque não seria assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Pastor, não entendi nada. O que é isso? Bom, é para você não... Se você tem noção do texto, você sabe o que é. Mas se você não tem, eu vou ler o versículo 1 e o 2 para poder ler o 3 de novo. Que aí você vai se contextualizar e vai ser melhor para o teu entendimento. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de Jesus, nosso Senhor Jesus, e pela nossa reunião com Ele, que não vos moveis facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém, de maneira alguma, vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Amém? Feche seus olhos mais uma vez, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, que essa semente lançada entre no coração do teu filho e que essa palavra que será ministrada saia da boca do Senhor para cada um que estiver me ouvindo. Pelo poder e autoridade do nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém e amém. Olha só, querido, o que acontece aqui é muito simples. O povo de Tessalônica estava vivendo um período onde todo mundo chegava para eles e falava: Jesus está voltando. Olha, amanhã Jesus está chegando. E o povo estava com medo, estava perturbado, estava sem saber o que fazer. Toda hora vinha uma pessoa falar assim: eu recebi da parte de Deus falando que Jesus está chegando aí depois da meia-noite. Não vai demorar não, já está às portas. Aí o outro fala: não, mas na Bíblia está falando que é assim, assim, assim. Paulo, então, traz um discernimento para eles. Paulo vem falar para eles assim, que ninguém de maneira alguma vos engane. Por quê? Porque não é carta, porque não é receber uma palavra profética de alguém que está falando que está vindo. Não é isso. Paulo está falando porque não será assim. Não será assim sem antes aconteça duas coisas. Para Jesus voltar, tem que acontecer duas coisas.
Para aí a gente ter certeza que ele está realmente voltando. Quais são essas duas coisas, pastor, que tem que acontecer para que Jesus se manifeste à sua volta? A palavra de Deus que Paulo está dizendo aqui é o seguinte, ó. Porque não será assim sem que antes venha a apostasia. A primeira coisa que precisa acontecer é a apostasia. Essa é a primeira coisa. Pastor, que palavrão é esse, apostasia? Apostasia vem de deserção, vem de desistir, vem de abandonar. Apostatar. Viver algo, mas viver não. Falar que vive algo, mas não vive de verdade. Tem a fé em Deus, mas não pratica essa fé. Então, quando isso acontecer, que é a primeira coisa, e qual que é a segunda coisa? A segunda coisa, se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, ou seja, o anticristo. Então, a apostasia com o anticristo é que vai fazer com que Jesus volte. É que vai fazer com que Jesus volte. Mas como assim, pastor? Como essa palavra vai ser dividida em várias partes, eu vou ficar até aqui, tá? Hoje eu vou falar sobre os desigrejados e eu vou continuar essa palavra no domingo e assim por diante, tá? Mas o que eu quero falar hoje com você é dessa primeira parte, da apostasia. Quem são esses que vão apostatar para que Jesus possa vir, para que se manifeste o filho da perdição? Queridos, são pessoas que estão dentro da igreja. Pastor, mas não estamos tendo culto, está cada um na sua casa. Por isso mesmo, esse é o melhor período, esse é o melhor tempo, essa é a melhor época, esse é o melhor momento. As facilidades estão todas aí para as pessoas se apostatarem, para as pessoas desistirem de adorarem a Deus, para que as pessoas se esfriem. Esse é o período. Essa é a melhor época. Não estou falando que vai ser, mas estou dizendo que tudo aponta para isso. Eu estou dizendo que as evidências estão demonstrando isso. Nunca as pessoas ficaram tanto em casa e deixaram de frequentar a igreja, porque antes as pessoas pelo menos frequentavam. Hoje elas nem frequentam. Porque o frequentador de igreja é também um apóstata. Ele é frio. Ele é frio. Aquele que só frequenta, que não está envolvido com a obra do Senhor, é uma pessoa fria, é um apóstata. E nós estamos vivendo essa época de pessoas frias, sem amor. Sem amor. Essa é uma realidade dos dias atuais. E o meu coração dói. O Espírito Santo falando comigo. Eu tive essa mensagem, eu nem ia pregar sobre isso, mas eu estava orando, eu amanheci orando hoje, perguntando para Deus o que está acontecendo com a igreja dele. Desde ontem eu venho, o pessoal que participou comigo ontem na escola bíblica, pelo Zoom, sabe que desde ontem a gente tem percebido um esfriamento. E eu venho orando a Deus, pedindo discernimento para Deus, o que é que está acontecendo? O que está acontecendo com a igreja do Senhor? E aí o Espírito Santo, porque está na palavra, trouxe uma direção. Existe, queridos, existe um povo que faz parte do corpo de Cristo. Que povo é esse? São pessoas eleitas por Deus para ser membros de um corpo. Não quer dizer que ela não seja um membro local de uma igreja. Primeiro, para que essa pessoa seja membro do corpo, ela precisa ser membro local de uma igreja. Mas para ela ser membro de um corpo, ela tem que ter uma função no corpo. A unha tem função,
A pele tem uma função, os pelos têm uma função, o nariz, a boca, a mão. Cada parte do nosso corpo existe uma função. Não é nada parado, não é nada que não esteja trabalhando em comum acordo. Então, aí o Espírito Santo falou assim para mim, filho, é o seguinte, vai ser assim no fim dos tempos. Pessoas vão esfriar. Pessoas vão negar a verdade. Pessoas vão procurar satisfazer os seus próprios interesses. Elas estão mais preocupadas em satisfazer a si mesmas do que a mim. Elas estão mais preocupadas em olhar para o seu próprio umbigo do que para aquilo que eu tenho reservado para ela na eternidade. E eu pergunto para elas, mas Senhor, o que vai acontecer com elas? Elas vão ficar. Porque elas não fazem parte do corpo. Elas não são membros do corpo. Elas não têm uma função no corpo. Porque quem vai para o céu com Jesus é a noiva, é o corpo. É o corpo. O corpo vai. Então, eu fiquei com muito receio de ministrar essa palavra. Mas, na parte da tarde hoje, eu fui muito incomodado pelo Espírito Santo para falar. E eu não falo com a intenção de puxar a orelha. Eu falo porque eu amo. Eu falo porque eu sou pastor. E Deus me deu ovelhas. Independente se a ovelha é boa, se é ruim, se a ovelha me honra ou não me honra, se a ovelha gosta da minha palavra ou não gosta da minha palavra, se a ovelha ela tem consideração, ela é indiferente, não importa. Não importa. Uma coisa que Deus me ensinou. Não importa. Você não pode esperar nada das ovelhas. A única coisa que você pode esperar como pastor é que elas te sigam. Por isso você tem que falar. E por isso eu estou falando. É claro que nós gostaríamos que todas as ovelhas fossem produtivas, que todas as ovelhas fossem amáveis. Mas no meio do rebanho existem bodes. No meio do rebanho existem lobos vestidos em pele de ovelha. Os críticos de plantão. Que fazem o que conchavos, que fazem maquinação, que solta uma palavrinha aqui, uma palavrinha ali, aquele humor ácido, aquele humor de limão, né? Então, olhando para isso e observando a maneira da igreja hoje, nós temos visto uma igreja que está apostatando. Não estou falando da noiva de Cristo. A noiva nunca vai apostatar. O corpo de Cristo, quem está ligado no corpo, nunca vai apostatar. Nunca vai desistir, vai desertar. Porque aquele que foi chamado e arregimentado é soldado valente. Ele não desiste. Ele sabe para que ele foi chamado. Ele sabe quem é o Senhor dos Exércitos. Ele sabe quem que é o general a qual ele serve. E ele tem orgulho de fazer parte desse exército. Como eu tenho. Então, nós que somos soldados, arregimentados, chamados para a batalha, não olhamos mais para os nossos desejos. Não olhamos mais para os nossos interesses. É claro que nós devemos, sim, procurar viver o melhor aqui. Mas o que eu quero dizer para você é que, em primeiro lugar, é o desejo de Deus e não o meu. Se fosse por mim, eu não estaria aqui nessa cidade, eu estaria na minha cidade, na minha casa, no meu conforto. Mas eu não faço mais a minha vontade. Se fosse assim, eu não aposto porque eu sou cristão, não posso apostar. Mas eu pergunto aqui para o Fabrício que está nos ouvindo.
Tá lá em Canarana o pastor Fabrício. Estava em Itaberaí. Tudo organizado. Consultório odontológico montado. Tudo arrumado. Fechou tudo e foi para Canarana. 800, 700 quilômetros daqui. Sem conhecer ninguém. Ele é muito mais corajoso que eu. Muito mais corajoso. Não chego nem perto dele. Eu tô 50 quilômetros. Qualquer coisa, põe as trouxas nas costas e volta para trás. Minha empresa tá lá, minha casa tá lá, meus pais estão lá. Mas eu não faço a minha vontade. Eu faço a vontade do Senhor. E a vontade do Senhor é para que eu fique nessa cidade. Até quando Deus fala assim, Flávio, é para ficar, eu fico. Eu fico e vou fazer a obra dele. Pode ser com 1, com 2, com 3. Mas eu fico. Por quê? Eu não mando em mim. Eu não sou senhor de mim mesmo. E eu tenho vivido o melhor de Deus nessa terra, nesse lugar. Por incrível que pareça, aqui em Umas tem sido melhor do que em Itaberaí. Por quê? Até esses dias eu perguntei para Deus, Pai, tá tão difícil pastorear nessa cidade, o povo sumiu. Porque como pastor a gente fica atrás das ovelhas, a gente quer saber onde é que tá, como é que tá, e o pessoal some. Porque antes a gente não pode visitar. A gente conversa no grupo, as pessoas não respondem você. É como se fosse uma indiferença. E aí eu falei para o Espírito Santo, o que está acontecendo? E o Espírito Santo falou assim para mim, por acaso está te faltando alguma coisa? Por acaso eu não tenho cuidado de tudo? O que te falta? Por que você reclama? Eu falei, eu vou reclamar mais. Eu só estou querendo saber, porque aí faz parte do homem, do ego do homem, né? De querer resultados rápidos, de querer ver as coisas acontecer. Mas eu dependo de Deus. Não sou eu que vou dar o crescimento da igreja, é Deus que dá o crescimento. É Deus. Se as pessoas não querem pertencer, Deus vai mandar quem quer. Agora, pode ser um tratamento para mim, eu estou esperando, então Deus vai falar. Deus vai falar o que Ele quer de mim. Como falou para o pastor Edson, que 15 anos depois de abrir a igreja IBN chamar em Itaberaí, nos preparar como pastores. Me preparou o pastor Tiago, pastor Rafael, pastor Francisco, pastor Marcos, Fabrício, a turma. E agora ele teve que ir para os Estados Unidos. Tá lá, começando do zero. Bom, do zero porque ele tem que preparar as pessoas, né? Mas tá longe. Tá longe. Eu sei que ele sente falta de nós, como nós sentimos falta dele. Mas ele não faz mais a vontade dele. Ele faz a vontade de Deus. Se cada um que estiver me ouvindo compreendesse que a partir do momento que você largar de fazer sua vontade, você vai ser muito mais abençoado do que antes. Porque, querido, mesmo eu gostando mais de Itaberaí, mesmo a minha vontade sendo a minha casa e tudo mais, eu sou feliz. Eu estou bem. Você tem seus momentos de aflição. No mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo. Jesus vem e aquieta teu coração e resolve esse problema. Então, o que eu preciso que você entenda é que existe um povo que está dentro da igreja, mas que é desigrejado, que está apostatando da fé. Apostatando da fé. E eu quero pedir misericórdia a Deus por cada uma dessas pessoas que se dizem cristãos, que se dizem filhos de Deus, mas tem a mentira nos lábios. A mentira está nos lábios dele, porque eles dizem que servem a Deus. Mas eu creio, ele serve tanto a Deus que chega atrasado para o culto, mesmo online. Talvez vai ver a palavra só no outro dia. Que não tem nenhuma prática de devocional diário, de leitura da palavra, lê mecanicamente, não conversa com Deus. São desigrejados.
Apóstatas. Querido, o apóstata não é aquele que está no mundo. É aquele que pensa que está na igreja, mas está no mundo. Esse é o apóstata. É o que se diz na igreja, mas vive lá no mundo. Continua pecando. Continua bebendo, embriagando. Continua adulterando. Continua criticando. Continua envolvido com as coisas dos homens. Uma coisa que eu não sei se você sabe, a diferença entre Estado laico com o Estado sendo religioso. Nossa nação brasileira, nosso Estado é laico. E o Estado sendo laico quer dizer que a política não se envolve com a religião. Isso quer dizer que o Estado laico, que você pode ter a fé que você quiser, que a política, que o governo não pode, que o Estado não pode interferir na sua fé. Isso é Estado laico. Cada um tem a sua fé, independente do Estado. Cada um tem a sua fé. O Estado não pode interferir na fé de ninguém. Só que a fé está tentando entrar dentro do Estado. Pessoas estão tentando entrar dentro do Estado. Não está errado defender valores. Não está errado defender valores. Mas está errado você gastar o seu tempo defendendo valores que você não vive. Porque você está defendendo valores de Deus sem ter Deus. Isso é pecado de iniquidade. Pastor, que é isso? Eu não tenho Deus. Você odeia seu irmão? Você tem rancor de alguém no coração? Sinceridade. Porque se a pessoa odeia o irmão, se ela não liberou perdão na vida de alguém ainda, e ela tem mágoa no coração, ela é assassina. A Bíblia está falando. E aí? Você está entendendo que é muito mais profundo do que você imagina? Não é só a gente ir lá no storage, recortar um papelzinho, colar, para mostrar para os outros que eu sou conservador. Você tem que ser conservador na tua vida, na prática. Se você é tão conservador, você tem que ser perseguido. Nós precisamos disso. Levantar a bandeira de valores de Deus, começando dentro do nosso lar. Dentro da minha casa, tem que ser estabelecido regras de namoro, regras de convivência. Então, por quê? Porque são valores. É claro que nós não podemos aceitar o Estado inserir valores não cristãos no nosso meio. Mas nós temos que manter o que é a nossa bandeira, mas nós não precisamos de ir lá ficar cutucando o Estado. Nós não precisamos de levantar um outdoor, falar para as pessoas o que nós somos. Você vence orando, não é lutando. Quem luta por você é Deus. Gasta seu tempo evangelizando. Gasta seu tempo convertendo vidas. Gasta seu tempo falando do amor de Deus. Gasta seu tempo com projetos sociais que abençoam pessoas. É isso que eu estou falando. Onde você tem gastado as suas energias? O apóstata gasta as energias dele em coisas do mundo, em coisas do ego dele. Mas o servo, aquele que pertence, o membro do corpo de Cristo, ele não tem tempo para isso. Ele vai gastar as energias dele com o corpo de Cristo, edificando o corpo, ajustando o corpo, fazendo parte do corpo, fazendo com que o corpo funcione. Porque o Jesus está voltando, querido, não se engane. Tudo está caminhando para isso. E eu quero encerrar essa primeira parte aqui, orando com você. Tá? E domingo que vem nós vamos dar continuidade nessa palavra. Só que aí nós não vamos falar mais dos desigrejados, nós vamos falar
a respeito do iníquo, como que vai acontecer essa vinda, tá? O que mais que tem que acontecer para que isso aconteça? Para a vinda de Jesus, amém? Feche seus olhos, eu quero orar com você. Pai, em nome de Jesus, eu peço ao Senhor agora, Pai, que o Senhor possa completar essa palavra na vida desse irmão. E eu quero pedir perdão se eu ofendi algum deles, Pai. Se eu ofendi a tua santidade. Mas, ó Deus, foi aquilo que o Senhor mandou eu falar. Que o Senhor possa fazer, ó Deus, essa semente frutificar na vida de cada um. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Assim eu oro e agradeço por cada um que me ouve. No nome de Jesus. Amém. Obrigado.